Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, cujo tema foi elaborado e mencionado nas redes sociais, que diz uma luta contra o invisível. Todos nós temos lutas, alguém aqui não tem? Se alguém aqui não tem luta, nós vamos providenciar para você agora. Todo mundo tem luta, então todo mundo no mesmo barco. Eu vou compartilhar um texto para vocês, que nós vamos voltar nele posteriormente, vocês vão entender por que essa luta é contra o invisível. Amém? A palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Filipenses, diz assim no capítulo 4, a partir do verso 4: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o equilíbrio, o domínio próprio. Nós depois vamos voltar nesse texto, podem ficar tranquilos que vai estar totalmente reproduzido aqui, amém? Que o seu domínio próprio possa se manifestar e que ele seja conhecido diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. E ele vai nos aconselhar que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, que as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Ele vai dizer que isso pode ser feito através de 3 tipos de oração: pela oração, que é a conversa natural que nós temos com o Pai, pelo clamor, pela súplica ou pelas ações de graças. E ele vai nos dar a consequência desse tipo de atitude, que é que a paz de Deus vai nos alcançar, a paz de Deus que não pode ser explicada racionalmente, mas que ela vai invadir o nosso coração, vai guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, vai dizer Paulo, tudo que é puro, verdadeiro, respeitável, amável, puro, tudo que tem boa fama, louvor ou virtude, seja isso que ocupe seu pensamento. E ele vai insistir mais, dizendo, tudo que você aprendeu, recebeu, ouviu em mim, que você possa praticar, e o Deus de paz será com você. Eu quero falar com vocês da estrutura da alma. A estrutura da alma é uma coisa muito interessante, porque ela é a sede das nossas emoções. E a alma, ela tem uma parte que é imaterial e tem uma parte que é fisiológica, amém? Na parte imaterial nós temos os pensamentos, nós temos as emoções, os sentimentos, a volição, e na parte fisiológica nós temos toda esse desejo colocado em prática, que é o corpo realizando os desejos e as intenções do coração e da mente. É a vontade em ação. A alma também, ela carrega a contaminação e as marcas profundas do pecado deixadas desde o Éden, e nós herdamos a natureza adâmica. Nós passamos pelo processo de reprodução que todos nós conhecemos desde Adão, trazendo a semelhança e imagem de Deus que foi colocada no homem, mas que veio reproduzida de maneira distorcida por causa do pecado. Todo mundo comigo? Todo mundo sabe por que você sente as tentações, por que você tem as inclinações para o mal. Então nós podemos entender que dentro de nós existem 2 naturezas. Uma primeira natureza que você recebeu, ela é chamada de a carne, que tem aí a nossa alma, emoções, pensamentos e o corpo, e nós temos dentro de nós um espírito regenerado, que foi colocado por Deus no dia que nós levantamos a nossa mão, aceitando a Jesus como nosso Salvador e Senhor, e o Espírito Santo vem morar dentro dele. Esse espírito, ele é regenerado, nós fomos por causa disso adotados, nós somos reconciliados com Deus, nós fomos justificados, nós somos redimidos e entramos num processo de santificação. O nosso espírito é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que é representado lá pelo tabernáculo no Velho Testamento, amém? Átrio externo é o corpo, o lugar santo é a alma, e o lugar santíssimo é o nosso espírito, onde o Santo Espírito habita. Mas existe um dilema na alma, e nós podemos perguntar aqui o que ela deseja e o que ela pode ter. A alma foi contaminada pelo pecado e ela traz registros profundos, que estão gravados em cada um de nós. É uma marca indelével, uma marca que não pode ser apagada, amém? O pecado pode ser perdoado, todos os pecados podem ser perdoados, e foi completamente consumado isso na cruz, isso nós não temos dúvidas. E se eu tivesse com o pastor Marcelo da Costa aqui, ele falaria que isso é indene de dúvidas, ele vive pegando no meu pé por causa disso.
Mas as marcas, os traumas, as consequências temporais desses fatos ocorridos na nossa vida, dessas ações, eles podem permanecer. E essa luta, ela vai permanecer na nossa vida até o último suspiro. Davi entendia isso perfeitamente, ele teve um diálogo com sua própria alma, lá no Salmo 42, verso 5, em que ele disse assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da tua presença. Ele estava conversando com algo invisível, ele conversava com ele mesmo, mas era um diálogo que fazia sentido, porque ele estava preso num dilema da alma, talvez com algumas incongruências de pensamento, mas ele toma uma decisão de dizer: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Paulo vai dizer isso para os Gálatas, dizendo que a carne, ela milita, ela guerreia contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que eles não façam o que eles querem. Existe uma disputa, mas também em Hebreus, o escritor de Hebreus diz para cada um de nós, que a nossa luta contra o pecado, nessa luta intensa contra o pecado, eu e você ainda não resistimos até o sangue. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo que nós não sabemos de fato o que é lutar contra o pecado até o ponto de nós vertermos sangue. Quem fez isso foi Jesus na cruz, porque ele lutou e não pecou até derramar sangue. Você consegue compreender isso? E ele fez isso por você e por mim. No livro do apóstolo Lamartine, Segredos da Alma, eu vou fazer algumas citações aqui, ele traz algumas colocações interessantes, e a primeira das citações que ele coloca nesse livro, ele diz que as feridas da alma não podem ser percebidas pelo prisma da intelectualidade. Quem está comigo? Significa que você vai dizer muitas vezes: eu estou me sentindo estranho e eu não sei o que é. Quem já passou por isso? É porque esses traumas da alma não podem ser percebidos e discernidos no nível da intelectualidade. A segunda citação desse livro também diz que enquanto nós não reconhecermos e nós não encararmos os problemas da alma, não encontraremos respostas para as adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Nós precisamos então passar dentro desse dilema da alma pelo lugar de reconhecimento, pelo lugar onde nós encaramos os problemas de frente, para que nós possamos ter resposta, para que nós possamos ter solução. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela sempre tem uma resposta para os nossos anseios, para as nossas lutas, trazendo não somente a resposta, mas trazendo também promessas de restauração para todos os nossos cativeiros. Jeremias afirmou na palavra de Deus para o povo de Israel, quando ele ainda tinha a promessa de voltar do cativeiro babilônico, Deus entrega uma palavra para Jeremias no capítulo 30, verso 17, que diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Por que esse versículo é tão emblemático? Porque Deus faz essa promessa enquanto eles ainda estavam no cativeiro. Deus estava apontando para uma direção de esperança, dizendo: há uma resposta para todo esse sofrimento que vocês têm, daquilo que é visível e daquilo que é invisível. Amém? Ainda no livro do apóstolo Lamartine, 4 tópicos que eu tomei apenas para citá-los, juntamente com alguns versículos, mostram que o dilema da alma é tão grande que a alma pode, primeiro, ela pode dissimular. Quando nós falamos de alma, já ficou claro que estou falando de pensamentos, emoções e volição. Amém? Então ela pode dissimular. Ela pode ser meio denorex, é e não é. Só os mais velhos vão entender essa linguagem. Quem sorriu também. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, ou não enganareis cada um ao seu próximo. Levítico 19, 11. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ele vai dizer: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos, lá em Colossenses 3,9. Significa que a alma, ela pode ter os seus ardis de dissimulação, mas ela também pode afetar as pessoas. Como assim, pastor?
cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Está lá em Provérbios 27:4. A alma muitas vezes ela vai agir de maneira interior, mas quando ela se expõe, ela afeta as pessoas. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª coisa é o que semeia contenda entre irmãos. A alma pode afetar pessoas, mas no terceiro plano, a alma pode enganar a si mesma. Interessante isso, que a pessoa podendo lutar contra várias oposições, ela pode começar a buscar subterfúgios e enganar a si mesma, se mantendo numa posição de negação. E a Bíblia diz o seguinte: ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se de estulto, faça-se de louco, faça-se de desentendido para se tornar sábio. Mas ele reforça isso em Gálatas 6:3, que ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O quarto aspecto nesse dilema da alma é que ela pode ser enganada. Ela pode se auto-enganar, mas agora ela pode, num processo de voz passiva, ela pode ser enganada. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem, por darem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Nós vemos hoje, no discurso da religiosidade, muitas igrejas ou templos ou religiões pregando ensinos que não coadunam com a palavra de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que estão ainda cogitando entre dois pensamentos. Às vezes vieram de uma outra religião, de uma outra situação, ou passaram traumas, passaram situações muito fortes, e ainda trazem essas marcas consigo, e mesmo estando numa igreja onde o nome de Jesus é pregado, ainda percebem que existem algumas coisas que ficaram marcadas neles, que ainda trazem enganos e trazem dúvidas. Mas nessa dinâmica da igreja existe um paradoxo que precisa ser tratado. Abre aspas aqui para a fala do apóstolo Lamartine e também no livro Segredos da Alma. A igreja vive um paradoxo de experimentar o sucesso e o fracasso simultaneamente. Esse é o quadro mais atual da igreja, uma aparência que não reflete o interior. Essa é a razão porque a igreja que restaura o mundo precisa tanto de restauração. As causas mais relevantes desse contraste se relacionam principalmente com o conflito de ser, com o conflito de o que fazer. Com o passar dos anos, a igreja tirou o foco das pessoas e pôs nas realizações. Nos projetos eclesiásticos, a restauração pessoal passou para segundo plano e tornou-se dispensável. A igreja preocupa em expandir fronteiras, mas se esquece de cuidar do seu próprio corpo. Ao que parece, as pessoas querem ser vistas pelo que fazem e não pelo que são. Fecho aspas. Quando eu li novamente esse texto desse livro, que eu já tinha lido tempos atrás, logo quando foi lançado, eu li de um fôlego só, eu parei para refletir como que essa afirmação, feita pelo nosso apóstolo, é tão intensa e tão presente nos dias de hoje. A igreja moderna está permeada de ativismos, de estratégias humanas, de recursos estereofônicos, de efeitos visuais, de efeitos especiais, de iluminação cênica, outros aparatos. Existe alguma coisa errada em usar os recursos do mundo? Não. Mas muitas almas, muitas pessoas acham que a adoração é isso.
que essa é a essência do culto. E aí nós temos pessoas feridas, pessoas perdidas, pessoas sem direção, sem mudança de vida dentro do culto. Qual o melhor lugar para estar? É aqui. Mas nós precisamos falar dessa luta contra esse inimigo invisível, para que a gente possa entender o que fazer e como nos comportar diante dele. E a palavra de Deus vai falar da ansiedade, e por definição, ela é uma emoção que todos nós experimentamos, que todos nós vamos enfrentar desafios, situações. Ela é uma resposta natural do nosso corpo diante do estresse. Alguém já se sentiu ansioso aqui? Aleluia, pergunta simples, né? Então seja bem-vindo ao time. O que não levantou a mão também, não se apresse que ela vai chegar. A ansiedade tem fatores multifatoriais, tem fatores que são endógenos, que estão do lado de dentro, que são frutos de uma herança que você recebeu, são muitas vezes genéticos, mas tem fatores também que são exógenos, que vêm de fora, que são ambientais, que são trazidos pelas experiências de vida. E aqui nós podemos citar algumas, para ver se a gente consegue arrebanhar mais pessoas. Amém? Traumas, abusos, violências. Nós temos condições médicas difíceis, doenças crônicas, doenças pré-existentes, questões hormonais, distúrbios respiratórios, traços de personalidade como perfeccionismo. Também isso traz estresse, traz ansiedade, desequilíbrio dos neurotransmissores como serotonina, da noradrenalina, ambiente de trabalho estressante, alguém sempre querendo te puxar o tapete, falta de suporte social, exposição excessiva ao perigo, uma alimentação inadequada. Eu vou pular essa parte, não vou dar muito foco. Falta de sono, sedentarismo, falta de exercício, eu também vou pular essa parte. Tudo isso, queridos, faz parte da nossa vida, e a ansiedade pode desencadear ou ser desencadeada por diversos fatores e diversas formas. A ansiedade, ela pode se escalar para um nível tão grande que ela vai virar um distúrbio na sua vida se ela se tornar persistente. Então a ansiedade vai apontar sempre para o futuro e para as incertezas, e ela vem sem acepção de pessoas. Era chamada pelo Augusto Cury, um grande psicoterapeuta, psicanalista, enfim, um cara renomado internacionalmente. Era chamado de mal do século, porque ela não faz acepção de pessoas, e todos nós somos suscetíveis a ter medo, a ter incertezas, a ter dúvidas, a ter inseguranças quanto ao futuro em diversas questões. Mas muitas vezes nem todos têm a sobriedade de procurar ajuda. Então a ansiedade, ela para muitos, ela vai antecipar um caos inexistente. Não é porque você está sofrendo um ataque, é porque você está antecipando uma coisa que ainda não existe. Os animais são diferentes de nós. Quando eles se armam, é porque existe um ataque que ele é iminente. O homem não. O homem sofre por uma coisa que não existe. O inimigo invisível, ele sofre por antecipação, ele sofre por expectativas ruins, ele sofre por aquilo que poderia acontecer e não aconteceu e talvez nunca aconteça. Ele sofre quando ele não tem o controle nas suas mãos de tudo, e tem pessoas que são assim. Só se sentem seguras quando elas têm o controle, e elas têm dificuldade mesmo de crer que Deus pode ser o supridor, a resposta das suas necessidades, se o controle não estiver na mão delas. Outros vão viver ouvindo maus presságios pela internet, como se fossem revelações, e vão ficar perturbados no seu interior, como se aquilo fosse uma declaração profética para a sua vida. E não é. Quem está me entendendo? A carga emocional pode te levar a um nível brutal de exaustão, de cansaço, que você não sabe explicar. Nós podemos trazer manifestações físicas, como preocupação excessiva, uma preocupação persistente, medo, apreensão, irritabilidade, dificuldade para dormir, fadiga, tensão muscular, palpitações, e não é de amor. Tremores, sudorese, dificuldades até para respirar. Parece que essa luta
já está perdida, que talvez eu tenha falado para 80% desse público que está aqui e talvez para uma outra metade dos irmãos que nos assistem online. A igreja, nós aqui da IA Church, dessa casa, nós temos tratado esse assunto com muito respeito, com muita responsabilidade, seja no que diz respeito à depressão, seja o que diga respeito à ansiedade, porque nós temos sensibilidade e compaixão para entender que quem sofre com essas situações precisa de ajuda. Existe um ministério de cuidado interior, está aqui os pastores Robson e Silene, que são responsáveis, com muitos conselheiros que estão formados aqui dentro, que está à disposição para ajudar. Então essa luta pode ser vencida, amém, irmãos? Essa luta não está perdida, ela pode ser vencida, mesmo que você não entenda quem é realmente o seu inimigo, por isso é chamado de um inimigo oculto, um inimigo invisível. Você pode ter ajuda, e as armas que nós temos para lutar, no aspecto espiritual são as armas de Deus, no aspecto emocional nós temos ajudas terapêuticas, nos aspectos físicos nós temos uma responsabilidade fisiológica. Nós podemos seguir algumas instruções que a palavra nos dá, mas só vai surtir efeito se ela for colocada em prática intencionalmente. Vocês estão comigo? Eu vou falar de alguns aspectos rapidamente com vocês para não me delongar. O primeiro deles é que você precisa abrir o coração. Não existe libertação sem exposição. Não existe libertação sem confissão. Não existe libertação sem você, com desejo espontâneo, confiando em Deus, confiando na graça dele que alcança todos nós, você vire para Deus e fala: Senhor, eis que eu estou aqui, e eu me ofereço do jeito que eu estou. E a palavra de Deus lá no Salmo 51, verso 17, tem um versículo que eu amo, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando você tem essa postura de se abrir diante de Deus, os ouvidos de Deus se inclinam para você. Abrir o coração é uma necessidade premente, porque não existe relacionamento sem comunicação. Satanás, ele quer silenciar a sua voz, ele quer silenciar a minha, a nossa voz, e impedir que nós falemos com Deus. O inimigo sabe que Deus te ouve, sabe que Deus te dá atenção, ele sabe que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos, nós somos adotados, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele sabe que Deus espera de nós um relacionamento espontâneo, assim como ele tinha com Adão e com Eva na virada do dia lá no jardim. O inimigo de Deus, ele quer te dizer que Deus fica indiferente ao seu clamor. E isso é uma mentira. Eu respondi 2 pedidos de oração agora pelo nosso aplicativo, onde pessoas diziam que Deus não me ouve, Deus não se importa comigo, Deus não está me ouvindo. Isso é uma mentira do diabo. O espírito de engano não quer que você se abra, ele quer que você se esconda, ele quer que você se omita. O inimigo sabe que quem busca encontra. Ele sabe que aquele que bate a porta se abre. Ele sabe que aquele que pede recebe, porque isso está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. A impressão que fica, que só nós não sabemos disso. E a palavra diz que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, em Oséias 4:6. Conhecer o desejo de Deus por relacionamento pode trazer a você uma mudança de posicionamento nessa luta contra esse inimigo invisível para você. Na leitura da palavra de Deus, os nossos olhos são abertos, essa realidade, para compreender o amor de Deus e essa revelação do seu amor, a expectativa do amor de Deus por relacionamento também ficam evidentes quando nós buscamos esse entendimento na palavra.
Deus nos desafia a buscá-lo de maneira intencional, de maneira direta, de maneira espontânea, voluntária, intencional, para que você, e não o seu cônjuge, não os seus filhos, não o seu amigo, não o seu colega, tenha uma experiência com Deus no seu lugar, mas que você tenha a sua própria experiência com Deus. Ele desafia você a buscá-lo, e a Bíblia diz claramente, a partir de Abraão, em Gênesis, dizendo o seguinte: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que me acompanhou no caminho por onde eu andei. E a palavra de Deus continua trazendo resposta sobre a presença de Deus, que quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Mas a palavra não se limita aí, ela continua dizendo para mim e para você, através da Bíblia, através da voz que é do Senhor, e diz: quando eu invoquei o Senhor, quando eu busquei na minha angústia, quando eu gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo, Ele me ouviu, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor, que lhe penetrou aos ouvidos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu quero dizer para vocês que a nossa resposta está na palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta retórica, por favor, não precisa levantar a mão. Quantos leem a Bíblia aqui? Quantos leem a Bíblia diariamente? Quantos creem verdadeiramente que a resposta de toda e qualquer situação que você esteja passando está dentro da palavra de Deus? Quantos creem que a palavra de Deus é suficiente, assim como Cristo, que é a palavra revelada, que é o Verbo encarnado, Ele é suficiente Salvador, e Ele é suficiente Senhor, e Ele é a própria palavra? Quando nós entendemos isso, a palavra começa a nos dizer novamente: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes de tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Satanás vai fazer tudo para te impedir. Essa é uma das estratégias que ele vai usar com alguns, que ele vai falar assim: mas Deus é onisciente, Deus sabe tudo, você não precisa orar, você não precisa nem falar nada. Ele vai usar a Bíblia para te dizer, Salmo 139, antes que a palavra chegue à tua boca, Deus já conhece todas, você não precisa de falar, você não precisa de orar, Deus já fez um raio-x da sua oração, Ele já sabe o que está no seu coração. Alguém já passou por isso aqui antes? Não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Deus pode ler a sua oração no coração? É óbvio que sim. Ele te conheceu, substância ainda informe, no ventre da tua mãe, no lugar escuro onde ninguém te via e te conhecia. Ele já te conheceu, Ele te conheceu antes da fundação do mundo, amém? É lógico que Ele conhece a sua oração, Ele conhece as suas necessidades, mas Ele quer relacionamento. A palavra de Deus diz em Salmo 51:15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Escuta, Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. 54:2. E bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Muitas pessoas, talvez por timidez, vão se mantendo reclusas e evitam de conversar com Deus. E quando chamam na sua oração, quando fazem, é sempre Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Altíssimo, Hashem, Adonai, seja o nome que você quiser usar.
mas tem dificuldade de orar e falar: Pai. Ele quer que você tenha com Ele um relacionamento com o Abba, com aquele que te ouve, com aquele que te escuta. Quando você tem inimigos invisíveis e você não sabe explicar, você não sabe relatar onde está a sua dor, você fala: Senhor, eu estou sofrendo e eu não sei porquê. Senhor, eu estou perdido, sem direção, e eu não sei porquê. Senhor, eu perdi o ânimo da minha vida, e eu não acho graça em mais nada, e eu não sei porquê. E quando esse inimigo invisível tenta te sufocar, você abre a boca para o Senhor, e diz para Ele o que está te afligindo. Primeiro, que você deve abrir o coração. O segundo ponto é que eu preciso praticar a oração juntamente com a leitura da palavra. Digam comigo assim, por favor: oração com a leitura da palavra. Muitas pessoas ainda ficam na disputa, né? Eu sou uma pessoa de oração, eu oro muito, eu gosto muito de orar. Gente, que alegria, que maravilha, vamos orar, continue assim, orai sem cessar. Mas oração sem palavra, ela fica sem lastro. Quem entende o que eu estou dizendo? O que dá base para a sua oração, para que seja uma oração de poder, que seja uma oração alinhada com o coração de Deus, ela tem que estar amarrada com a palavra, ela tem que estar conectada com a tua palavra. E por isso, Salmo 17,6 diz assim: eu te invoquei, ó Deus, porque queres me ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Quem estiver lendo a Bíblia e lê esse versículo, nunca mais vai dizer que Deus não o ouve, nunca mais vai dizer que as suas orações foram perdidas, nunca mais vai dizer que Ele é o menor de todos, e que a oração dele é tão pequena, tão insignificante, que ele não vai ser ouvido por Deus. Não, a palavra está dizendo: eu te invoquei, ó Deus, porque é o Senhor que me quer ouvir. A palavra está dizendo que esse Deus de amor se importa com a sua voz, se importa com a sua oração, se importa com o seu clamor, e Ele está esperando você abrir a sua boca e orar. Escuta as minhas palavras. Nada vai mudar sem leitura disciplinada da palavra, continuada, juntamente com a oração. Não esperem mudanças significativas, irmãos, porque a alma pode se enganar, a alma pode ser enganada, a alma pode dissimular. E eu preciso entender que essas posições têm que ser tomadas por mim, por você, individualmente como escolha. A leitura bíblica não é alguma coisa pontual, ocasional, ela é a nossa vida. A palavra diz isso lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 20, na parte A, o versículo diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. O que é dar ouvido à sua voz? É a palavra. E apegando-se a Ele, apegando-se à palavra, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, a tua descendência. Se apegue a Ele. A oração não é um antídoto, como se fosse uma cápsula de um remédio que você compra numa farmácia, já pré-formulado, e usa para alguns contratipos de tentações que você sofre. A oração é a expressão de um relacionamento, de uma conversa voluntária, de uma conversa desejada. A oração é uma conversa que flui de dentro, com um conteúdo que foi alimentado pela palavra de Deus, que te dá confiança, que vai se tornar cada vez mais eficiente, mais legítima, mais poderosa, mais natural, à medida que você alimenta com a palavra de Deus. E aí você vai entender, esse versículo não está aí, mas diz em Hebreus 4,16, entra com ousadia diante do trono da graça, nesse lugar que você pode entrar com ousadia, porque você é filho, porque o véu foi rasgado de cima para baixo, da vontade de Deus para alcançar os homens. Nesse lugar você pode encontrar misericórdia, graça, socorro para o tempo oportuno.
Todo momento que você entrar, a graça estará pronta para te receber nesse trono, porque o acesso já foi aberto. A oração é uma conversa que flui de dentro para fora, conteúdo alimentado. A oração é como se fosse um caminho conhecido e já pavimentado. Por que conhecido e já pavimentado? Porque a palavra de Deus pavimentou esse caminho para você. Ele vai dizer o que você deve pedir e o que você não deve pedir. Inclusive Ele vai te advertir que se você pedir mal, você não vai receber. Mas Ele diz ao mesmo tempo que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se lhe abre. E você precisa apenas entender onde eu devo bater e pelo que eu devo lutar, e por aquilo que eu não devo lutar. Se o meu pedido é coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Muitas vezes estou buscando um relacionamento em julgo desigual e estou orando a Deus. Sabe o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para Deus virar a palavra dele ao avesso e aprovar o desejo da minha alma, da minha carne, do meu coração. E eu vou procurar o pastor para um aconselhamento para que ele valide o meu ato errado. Não. A palavra de Deus vai dizer para você: filho, este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, não é um caminho. Ande nele. Ele vai nos exortar, Ele vai nos chamar a atenção, porque o caminho da oração com a palavra, ele é pavimentado. E você vai conversar com alguém, você vai se encontrar com alguém que você ama. Eu estava me acabando ali no louvor, e todos nós cantamos: eu te amo, Jesus, sim ou não? Eu só quero a tua presença, sim ou não? Mas foi só canto? Ou foi uma expressão do seu interior, do seu desejo mais profundo? Então cante isso no seu quarto, cante isso na sua intimidade: eu te amo, Jesus, eu só quero a tua presença, eu não vou te pedir nada, a tua graça, ela é suficiente para mim. A oração espontânea, original, sem máscaras, vai te deixar vulnerável diante do Pai. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela faz com que todas as coisas sejam nuas e patentes diante dos olhos daquele em que nós havemos de prestar contas. Mas essa nudez, essa vulnerabilidade que eu estou dizendo aqui na hora da oração, é você que promove, é você que tira toda a sua roupa, você se desmascara, você se despe, você faz como Naamã fez para descer no rio e ter os 7 mergulhos. Ele teve de deixar expostas todas as suas feridas, todas as suas marcas, todos os seus traumas causados pela lepra, e descer naquela água. Ele precisou de ser visto, ele intencionalmente, ele se despe para Deus, para cumprir o propósito, e o Senhor cumpre nele aquilo que lhe foi reservado. A nossa oração precisa ser espontânea e original. Em Mateus 6,7, nos adverte que quando nós orarmos, nós não precisamos de usar de vãs repetições como gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Há muitas religiões que ensinam mantras, ensinam coisas, e as pessoas acham que ficar repetindo aquilo vai resolver algum problema. Não, a sua conversa tem que ser original, querido. Ela tem que partir de dentro. Mas em Jeremias 29, o Senhor continua nos ensinando, lá no verso 12 em diante, Ele vai falar: vocês vão me buscar, vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim, vocês vão começar nesse propósito de oração, e eu vou ouvir vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração, quando vocês entenderem o propósito, que essa oração é um caminho pavimentado, e vocês vão me achar, eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e eu vou mudar a sorte de vocês. A oração é uma conversa aberta, uma conversa sem subterfúgio, sem reservas, uma conversa verdadeira, uma conversa transparente, uma conversa vulnerável, cheia de amor e de confiança nele, não pelas suas razões, não pelos seus acertos. É uma conversa íntegra, é uma conversa inteira, é uma conversa espontânea, sem ser cópia dos outros. Você não precisa orar como seu pastor, você não precisa orar como seu discipulador, como a sua esposa, como seu marido, como seu pai. Você
você tem que entregar a sua oração, sem ter que buscar palavras especiais, para que Ele te ouça. Ele conhece todas as palavras, de todos os idiomas, foi Ele que as criou. Você não precisa procurar nada para surpreender a Deus, porque Ele não vai ser surpreendido pelo seu conhecimento intelectual. Mas a sua oração tem que ser natural, livre de peso, livre do medo. Eu te invoquei, ó Deus, porque o Senhor me quer ouvir. A Bíblia diz que Daniel, no livro capítulo 6, Daniel 6:10, que quando ele soube que existia um escrito assinado, que era contra ele, por conta da sua fé, ele entrou na sua casa em cima, no quarto onde ele ficava, ele abriu janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante de Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo é, como costumava fazer. Não era uma atitude desesperada de alguém que não tinha relacionamento, não era uma busca desesperada por uma resposta pontual de um desafio. Eu mudo de trabalho, ou não mudo de trabalho, eu caso com a Maria, eu caso com a Joana. Não era uma busca intempestiva, mas era uma busca constante, baseado num relacionamento que tinha significado. Davi, aqui entra muitas controvérsias teológicas, eu creio que o Salmo 119 foi escrito por Davi, outros têm outras teses, mas pouco importa. Mas esse homem aqui diz, 7 vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus juízos. A oração é um momento de diálogo. Morava em Cesareia um homem centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, fazia esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se lhe aproximou e disse: centurião romano, um gentio, que orava constantemente, mas era considerado um homem piedoso, juntamente temente a Deus com a sua casa. A Bíblia diz que, tendo se levantado em alta madrugada, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. E já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do Pai eu vos tenho feito conhecer. Ele saía para orar de madrugada, num lugar secreto, num lugar seguro, num lugar separado, e tudo o que ele ouvia do Pai, ele nos faz conhecer. Está na palavra. Relacionamento bilateral, é conversa, é diálogo, vai e volta. Eu escuto o Pai falar, o Pai quer falar comigo. E a palavra ainda diz em Lucas 5, 15 e 16, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, preste atenção, se retirava para lugares solitários e orava. A despeito de tudo que Jesus poderia fazer, entrar nesse dilema da alma de ser conhecido pelo que é ou pelo que faz, Jesus fazia a obra, mas o que era mais importante é que ele se retirava para lugares solitários para falar com o Pai. O segundo modelo de oração é a súplica e clamor, quando você tem medo, dor ou angústia, insegurança, e você pode orar assim: presta-me auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. No dia da angústia eu procuro ao Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa-se ser consolada, mas no dia da angústia clamo a Ti, porque Tu me respondes. 86:7 na sequência. Haverá dias em que nós precisaremos clamar, haverá dias que os ataques serão maiores do que nós possamos pensar que vamos suportar, mas nenhum deles será maior do que o nosso Deus. As tentações vêm para provar a nossa fé, e nós precisamos entender que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Está em Coríntios 10:13. Juntamente com a tentação, Deus vai mandar o escape, e Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além
do que nós possamos suportar, porque o desejo de Deus é que nós saiamos vencedores, que nós possamos suportar a tentação. O desejo de Deus é que você passe pela prova e seja aprovado. E ele continua dizendo em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, ela produz, ela traz resultado, ela traz crescimento, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser e ter ação completa, para que nem eu e nem você fiquemos deficientes, mas que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos íntegros. A terceira oração que nós apresentamos a Deus é com ações de graças, e a paz de Cristo agora é o nosso árbitro, como diz em Colossenses 3,15, e nós também fomos chamados em um só corpo, para sermos sempre agradecidos. Quantas vezes nós oramos, nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus já fez, e aquele monstro invisível continua crescendo em volta de nós, e pior, dentro de nós. Eu posso declarar Ebenezer todos os dias, mas muitos vão preferir murmurar, porque a alma pode te enganar. A palavra de Deus, orientada por Paulo aos Coríntios, diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas que lhes sobrevieram como exemplos, e foram inscritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Muitos passaram essa dor no passado, e aquilo ficou registrado na palavra de Deus, para advertência nossa, para nós não cairmos nesse mesmo lugar, porque a murmuração destrói a gratidão, abre espaço, abre legalidade para o inimigo, mas a gratidão, ela protege o nosso coração. Por isso, Salomão escreveu no capítulo 4 de Provérbios: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. O terceiro aspecto, rapidamente, lutando e recebendo proteção. A obediência à palavra de Deus sempre vai trazer recompensas, sempre vai trazer recompensas. Aquele que constrói sua casa firme em cima de um terreno sólido, de um alicerce confiável, é aquele que ouve e pratica. E nós podemos entender que a própria palavra nos ensina isso, dizendo sobre o que nós devemos fazer. Primeiro é não andar ansiosos com coisa alguma, e fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus. Mas ele também fala quando devemos fazer isso. Antes de tudo, antes de tomar qualquer ação, antes de tomar qualquer decisão, antes de sair fazendo, antes de tudo. E ele também fala como nós devemos fazer: pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Mas existe um ponto aqui que é fundamental, que é com que coração nós devemos fazer isso. Por isso que o versículo inicial, a primeira leitura que eu fiz, vai dizer: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens, porque está perto o Senhor. O nosso Deus é um Deus de recompensa, e Ele diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração, vai guardar o nosso entendimento, a nossa mente, as nossas emoções em Cristo Jesus. Nós podemos ter certeza que Deus vai fazer isso, porque essa promessa é garantida pela palavra, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não fará; tendo Ele falado, não cumprirá. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu a leio, quando eu a levo em oração, acrescentando os termos bíblicos à minha oração, eu estou invocando a honra de Deus imprimida na palavra. E ele vai continuar dizendo para vocês, como está lá em Isaías 55, porque os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, o meu jeito de pensar, o meu jeito de andar, o meu jeito de fazer, não é igual de vocês. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos, os meus pensamentos mais altos.
Assim como a chuva que desce, a nuvem que desce do céu, e para lá não tornam, mas elas cumprem um propósito, elas regam a terra, elas fecundam a terra, elas fazem brotar e dar semente ao semeador, elas fazem dar pão para aquele que precisa comer. Assim será. É um comparativo de igualdade. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, e você receba isso, mas ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor sobre a sua vida, e vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Quarto aspecto, vencendo os medos. O medo paralisa. Satanás, ele não pode te tocar, mas ele pode influenciar a sua alma. E ele vai fazer de tudo para te paralisar na caminhada e te fazer viver de uma forma medíocre nesse mundo, sem afetar os planos dele. Ele não precisa te destruir, basta te aleijar. Você vai dar mais trabalho para a igreja, precisando ser carregado, movimentado e deixando outros que estão perdidos sem ajuda. As suas dores vão roubar o foco da evangelização. É melhor você paralisado, lambendo feridas e murmurando. Você vai ficar refém do medo da morte, inseguro quanto à sua salvação. Muitas pessoas nos procuram e nós agimos com muita compaixão quando as pessoas estão inseguras. Pastor, eu perdi minha salvação, eu estou com dúvida. Nós passamos por isso, nós somos humanos. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 2, 9, 14 e 15 o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. Está falando de Jesus. Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, ele provasse a morte por todo homem. Ele provasse a morte no meu lugar e no seu lugar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também igualmente participou, para que, por sua morte, pelo seu sacrifício, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e prestem atenção, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a escravidão por toda a vida. Não é para você ter medo da morte, é para você enfrentar os medos. Satanás não pode te tocar, ele não vai te tocar, e você pode fazer com que ele não te influencie, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele vai fugir de você. Existe o inimigo invisível, que nós já sabemos que tem nome, que é Satanás, mas existem inimigos invisíveis dentro de você, vozes que precisam ser silenciadas, vozes que precisam ser caladas, que se opõem à verdade daquilo que Deus já disse para você. Ele disse para você: eu te amo, você é meu filho, eu te resgatei, eu paguei o preço, eu não vou te deixar pelo meio do caminho. E muitos ainda, por causa das vozes da alma, por causa dos traumas e das marcas do pecado que indelevelmente estão marcadas no seu corpo, tem se esquecido desse amor e pensado que Deus vai te deixar na primeira esquina porque você falhou. Não há nada que você possa fazer de mais perfeito que vá fazer Deus te amar mais, e não há nada absolutamente pecaminoso que vá fazê-lo te amar menos. Você não precisa sofrer de novo, porque Jesus já fez isso na cruz. A palavra de Deus disse que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus orou assim. E ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor, onde ele está presente, ali a liberdade, segundo Coríntios 3,17. E Paulo continua reiterando isso, dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor.
Ele não quer que você fique preso às amarras de Satanás, mas Ele quer que você seja livre nessa relação de comunhão, nessa relação de serviço, nessa relação de ajuda mútua, onde nós nos ajudamos mutuamente nessa caminhada. Você não precisa caminhar sozinho, você não precisa enfrentar essa luta sozinho. E aqui eu abro aspas mais uma vez para uma citação, já estou caminhando para o fechamento. No livro Segredos da Alma também diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas a dúvida vem pelo ouvir pela palavra do diabo. Quando temos medo do amanhã, da morte, de não conseguir pagar as contas, de ficar desempregado, de ser traído, quando temos medo, estamos ouvindo a palavra da serpente. Quando temos confiança, estamos ouvindo a palavra de Deus. Fecha aspas. Mas o que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, Tiago 1,25, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, irmão de Jesus, ainda na sua epístola, fala uma coisa tremenda que ele diz no versículo 12 do capítulo 2, já estou encerrando. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós precisamos ser coerentes no nosso discurso e na nossa prática. O Senhor sabe que cada um de vocês, cada um de nós, temos inimigos invisíveis. Ele sabe das suas lutas quando você coloca a cabeça no travesseiro e você fica remoendo pensamentos. Ele sabe de você quando você chora no seu travesseiro, muitas vezes por desespero, porque você não tem resposta, porque você não vê saída. Mas Ele tem uma declaração que eu tenho certeza que vai alcançar a sua alma. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso auxílio. O último ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos de mudar essa mentalidade. Não há mudança de mentalidade sem sacrifício. Sacrifício intencional e inteligente. Não há mudança sem rejeitar os princípios e as filosofias do mundo e da religiosidade. Não há mudança sem buscar a transformação pelo conhecimento da palavra e pela renovação do modo de pensar. Um último versículo que eu quero deixar com vocês, para que vocês e eu possamos vencer esse inimigo invisível, esse inimigo que é auxiliado pela ansiedade. O texto de Mateus 16, 24, já está bem lá no final, tinha outros, mas não vou citá-los. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, salvar a sua alma, perdê-la-á, e quem perder a sua vida ou perder a sua alma, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar, se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Abaixe suas cabeças, por favor. É só mais um momento que eu vou tomar de vocês. Eu quero me dirigir àqueles que entraram aqui sem esperança. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez. Talvez você tenha entrado aqui sem saber exatamente qual direção a seguir. Hoje a igreja não está tão cheia porque é o mês de julho e nós sabemos que é um mês de férias. Mas se Deus está te dando essa oportunidade, se Ele falou ao seu coração, nós queremos estender tanto para você que está aqui presencialmente, quanto você que nos assiste online. Existem inimigos sim que vão tentar ceifar a tua alma, mas Jesus morreu, Ele pagou o preço, para que você não tenha que fazer isso sozinho, que você não precise pensar que você está só nessa caminhada.
Você só pode vencer essa luta se Ele fizer parte dessa caminhada com você. E você pode tomar essa decisão hoje, entregando a sua vida a Ele e falando: Senhor, essa luta é muito difícil para que eu a enfrente sozinho, mas o Senhor pode me ajudar e eu quero. Se você não entregou a sua vida para Jesus, se você está enfrentando lutas e quer que Ele faça parte da sua caminhada, eu te dou a oportunidade agora de levantar as suas mãos onde você estiver, em se decidir por Cristo, e nós vamos orar com você aqui na frente. Há alguém que não se decidiu por Cristo nesse ambiente, que queira tomar essa decisão hoje, em entregar o seu coração para Cristo? Há alguém aqui na plateia? Ninguém. Se você que está nos vendo online, você quer tomar essa decisão, você vai ver na tua tela um QR Code, que você pode lê-lo com o seu celular e mandar a sua resposta, o seu contato, e nós faremos esse contato com você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar com seus filhos essa palavra. Que essa luta, meu Deus, contra esse inimigo invisível, que para cada um dos teus filhos terá uma característica, que o Senhor se apresente para eles, dando a eles graça, favor, discernimento e posicionamento, meu Deus, para quem abrindo o coração para o Senhor, fazendo uma oração espontânea, estruturada na tua palavra, eles possam vencer os medos, vencer as resistências, que eles possam ter mudança de mentalidade e que eles possam usufruir do melhor que o Senhor tem para eles nessa terra. Nós declaramos a tua bênção sobre eles, crendo que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera através de nós. Te adoramos no nome de Jesus. E a tua igreja diz amém. Deus os abençoe, queridos.